Imagine-se caminhando pelo deserto do Egito. O vento quente sopra contra o seu rosto, levantando partículas douradas de areia que cegam por instantes a sua visão. E então, à distância, algo surge no horizonte. As pirâmides. Imponentes, gigantescas, como se tivessem sido erguidas não por mãos humanas, mas por forças além da nossa compreensão. Quantas histórias você já ouviu sobre elas? Monumentos funerários, túmulos de faraós, símbolos do poder do Egito antigo. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas a superfície, uma cortina fina escondendo algo muito mais profundo? As pirâmides são muito mais do que simples construções. Elas são mensagens cravadas em pedra, cofres de segredos que nem mesmo a ciência moderna conseguiu decifrar por completo. Por milhares de anos, elas têm desafiado arqueólogos, cientistas, engenheiros e até filósofos. E ainda hoje, mesmo com as tecnologias mais avançadas, apenas uma fração de seu interior foi explorada. A maior parte permanece em silêncio, envolta em escuridão, guardando mistérios que podem reescrever tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Agora, pare um segundo e se faça esta pergunta. Como um povo de mais de 4.500 anos atrás conseguiu erguer blocos de pedra pesando toneladas, encaixados com uma precisão que nem mesmo os arquitetos modernos conseguem reproduzir facilmente? Seria apenas fruto de esforço humano? Ou havia algo mais, algum conhecimento perdido, ou até mesmo ajuda vinda de além? E não pense que estamos falando de lendas sem base. Cientistas descobriram em pleno século XXI vazios ocultos dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Espaços nunca antes detectados, escondidos no coração da estrutura. Corredores secretos, câmaras misteriosas. O que será que se esconde? Lá dentro? Seriam túmulos jamais tocados? Artefatos sagrados? Ou talvez registros de uma sabedoria ancestral que desafia nossa compreensão? E aqui vai algo ainda mais perturbador. Muitos acreditam que as pirâmides não foram erguidas apenas como túmulos. Elas podem ter sido portais espirituais, instrumentos de energia, monumentos que conectavam os faraós aos deuses e, quem sabe, até a outras dimensões. Sim, isso pode soar inacreditável. Mas, quanto mais você mergulha nos mistérios das pirâmides, mais percebe que as respostas conhecidas não são suficientes. Cada pedra, cada corredor, cada símbolo gravado nos hieróglifos parece esconder camadas de significados que ainda não conseguimos decifrar. As pirâmides são como labirintos do tempo. Quanto mais se tenta revelar seus segredos, mais enigmas surgem. E a grande pergunta é: será que a humanidade está realmente pronta para saber o que está escondido lá dentro? Ou esses segredos foram intencionalmente trancados para que nunca fossem descobertos? Hoje, nós vamos mergulhar nesses mistérios. 3 segredos jamais revelados dentro das pirâmides que podem mudar para sempre a forma como você enxerga a civilização egípcia e talvez até a própria história da humanidade. Mas atenção, prepare-se, porque depois de ouvir o que vem a seguir, você nunca mais vai olhar para uma pirâmide da mesma forma. Tópico 1. As câmaras secretas desconhecidas. Por séculos acreditou-se que as pirâmides do Egito já haviam revelado todos os seus segredos. Exploradores, arqueólogos e aventureiros de todos os cantos do mundo penetraram em seus corredores estreitos, iluminados apenas pela chama de tochas em busca de tesouros e respostas. Mas a verdade é bem diferente. A maior parte do interior dessas construções monumentais permanece um mistério absoluto. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é a maior e mais estudada de todas. E mesmo assim, estima-se que menos de 20% dela tenha sido realmente explorada de maneira científica e completa. O restante continua intocado, escondido por blocos de pedra que resistiram ao tempo, ao saque e à curiosidade humana. Em 2017, um grupo de cientistas do projeto Scan Pyramids fez uma descoberta que chocou o mundo acadêmico. Usando tecnologia de detecção por muons, partículas cósmicas que atravessam a matéria, eles identificaram um enorme vazio dentro da pirâmide.
Um espaço que nunca havia sido visto antes, localizado acima da grande galeria, no coração da estrutura. Esse vazio não é uma pequena passagem ou um corredor secundário. Ele tem dimensões comparáveis a uma sala gigantesca, algo que poderia abrigar desde artefatos sagrados até conhecimentos que os antigos egípcios decidiram preservar longe dos olhos do mundo. E até hoje, ninguém conseguiu acessá-lo. Mas a pergunta inevitável é: por que esse espaço foi criado e mantido em segredo? Será que os egípcios guardaram ali algo tão importante que não poderia ser descoberto por mãos humanas comuns? Ou seria apenas parte de uma técnica de construção que ainda não conseguimos compreender? Há quem acredite que essas câmaras ocultas funcionavam como verdadeiros cofres de conhecimento, não de riquezas materiais, mas de algo muito mais valioso. Registros sobre astronomia, matemática, engenharia e espiritualidade. Um legado que poderia revelar o verdadeiro nível de avanço daquela civilização. E se pensarmos bem, faz sentido. Os egípcios acreditavam profundamente na vida após a morte, no caminho da alma rumo ao além. As pirâmides para eles não eram apenas túmulos, mas estruturas cósmicas, projetadas para guiar o faraó em sua jornada espiritual. Assim, os corredores secretos e as câmaras ocultas poderiam ter funções ritualísticas, inacessíveis aos vivos. Outros estudiosos levantam hipóteses ainda mais ousadas. Alguns dizem que esses espaços escondem artefatos poderosos, talvez, objetos que os sacerdotes consideravam mágicos ou divinos. Outros sugerem que poderiam estar guardados ali documentos que revelariam uma versão completamente diferente da história da humanidade. Mas há também aqueles que veem nas câmaras ocultas um código de silêncio deixado pelos antigos. Um enigma arquitetônico, criado para ser descoberto apenas quando a humanidade estivesse pronta para entender seu real significado. Como se fosse uma mensagem deixada para o futuro, esperando o momento certo para ser revelada. E o mais intrigante de tudo é que, mesmo com os avanços da ciência, ninguém ainda conseguiu entrar nesse vazio misterioso. Não sabemos o que há lá dentro. Não sabemos se ele foi feito para guardar algo ou se sua função era simplesmente simbólica. Tudo o que temos são hipóteses, teorias e uma certeza. As pirâmides continuam escondendo segredos que podem mudar o rumo da nossa história. Agora, pense comigo. E se atrás dessas paredes houvesse provas de que os egípcios possuíam um conhecimento avançado, talvez herdado de uma civilização ainda mais antiga? E se lá dentro estivesse a chave para entender de uma vez por todas como essas construções foram erguidas com tamanha perfeição? As câmaras secretas não são apenas espaços vazios. Elas são o reflexo de um mistério que permanece vivo, guardado há milênios no coração de pedra das pirâmides. E cada vez que a ciência dá um passo em direção a revelá-las, mais perguntas surgem, como se as pirâmides resistissem a entregar seus segredos. Tópico 2. O enigma da construção. Quando olhamos para as pirâmides do Egito, a primeira pergunta que surge é inevitável. Como elas foram construídas? Blocos de pedra imensos, alguns pesando mais de 70 toneladas, foram erguidos e encaixados, com uma precisão quase impossível até mesmo para os padrões modernos. E o mais impressionante, tudo isso feito há mais de 4.500 anos, sem máquinas, sem guindastes, sem tecnologia de ponta. Os arqueólogos costumam afirmar que centenas de milhares de trabalhadores ao longo de décadas ergueram as pirâmides usando rampas, roldanas e pura força humana. Mas essa explicação, por mais aceita que seja nos livros de história, não convence a todos. Afinal, como explicar tamanha perfeição? Como justificar a precisão milimétrica do alinhamento das pirâmides com as estrelas da constelação de Órion? Alguns engenheiros modernos já tentaram reproduzir em pequena escala as técnicas supostamente usadas pelos egípcios. O resultado foi frustrante. Mesmo com equipamentos atuais, é quase impossível mover e posicionar blocos de tamanha magnitude com a mesma perfeição. Isso levanta a questão: será que os egípcios tinham acesso a um conhecimento que se perdeu no tempo?
Algumas teorias sugerem que os egípcios dominavam técnicas avançadas de engenharia que ainda não compreendemos. Outros chegam a especular que eles poderiam ter usado métodos para reduzir o peso das pedras, talvez através de substâncias químicas ou até mesmo formas rudimentares de manipulação acústica e vibracional. Parece inacreditável, mas pesquisas recentes em acústica mostram que determinadas frequências sonoras podem mover objetos leves. E se os egípcios tivessem levado esse conhecimento a outro nível? Mas a grande questão vai além da engenharia. O alinhamento astronômico das pirâmides é tão preciso que muitos estudiosos acreditam que sua construção não tinha apenas fins práticos ou religiosos, mas também cosmológicos. As pirâmides parecem dialogar com o céu, como se fossem reflexos terrestres de constelações. Será que elas foram erguidas para eternizar em pedra a ligação dos faraós com os deuses? Outros pesquisadores mais ousados levantam hipóteses ainda mais polêmicas. Há quem defenda que as pirâmides são a herança de uma civilização perdida, anterior até mesmo ao Egito Antigo, uma civilização que dominava técnicas construtivas tão avançadas que hoje nos parecem impossíveis. Alguns chamam isso de Atlântida, outros preferem falar de culturas pré-diluvianas. E claro, há as teorias que falam de visitantes de outros mundos, seres que teriam compartilhado seu conhecimento com os egípcios, deixando as pirâmides como testemunho de uma era em que o contato entre humanos e extraterrestres teria sido real. Pode parecer fantasioso, mas quanto mais se estuda a precisão arquitetônica das pirâmides, mais difícil fica descartar a ideia de que havia algo além da capacidade humana da época. Um detalhe curioso é que muitas pedras das pirâmides não foram retiradas de áreas próximas. Elas vieram de pedreiras localizadas a dezenas, até centenas de quilômetros de distância. Como transportar tamanhos blocos em pleno deserto, sem rodas, sem estradas pavimentadas e sem animais de carga suficientes? Essa é uma questão que, até hoje, não encontra resposta definitiva. Alguns documentos antigos sugerem o uso de rampas imensas, que exigiriam um esforço humano inimaginável. Mas construir essas rampas consumiria mais recursos e tempo do que a própria pirâmide. Ou seja, mesmo as hipóteses convencionais parecem frágeis diante da grandiosidade da obra. O enigma da construção não é apenas uma questão de força física, é também um enigma de propósito. Por que construir algo tão monumental, tão alinhado aos astros, tão milimetricamente perfeito? Será que as pirâmides tinham uma função que vai muito além de ser um simples túmulo? Talvez as pirâmides sejam máquinas de pedra criadas para concentrar energia, conectar o céu e a terra e eternizar o poder do faraó. Ou talvez sejam testemunhos de uma sabedoria perdida que ainda não estamos prontos para compreender. E enquanto a arqueologia continua buscando respostas, as pirâmides permanecem ali, desafiando silenciosamente nossa compreensão. Como guardiãs eternas de um segredo que insiste em escapar. Tópico 3. O mistério energético e espiritual. As pirâmides, à primeira vista, parecem apenas monumentos de pedra. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que elas escondem algo muito maior do que a simples função de abrigar a tumba de um faraó. Há quem diga que essas construções funcionavam como verdadeiras máquinas espirituais, projetadas para canalizar energias invisíveis e conectar os homens aos deuses. Um dos detalhes mais impressionantes é o alinhamento das pirâmides. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, está orientada quase perfeitamente com os pontos cardeais, algo extremamente difícil de se fazer, mesmo com tecnologia moderna. Será que isso foi apenas uma coincidência? Ou seria o reflexo de um conhecimento astronômico avançado, usado para potencializar alguma função energética? Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas como enormes resonadores acústicos. Seus corredores estreitos e suas câmaras internas possuem propriedades sonoras peculiares, capazes de amplificar vibrações e criar efeitos que ainda hoje intrigam os cientistas. É como se todo o design tivesse sido planejado para manipular o som, e talvez até a energia ao redor.
Outros estudos sugerem que a forma geométrica da pirâmide em si possui propriedades especiais. Há quem afirme que pirâmides podem conservar alimentos por mais tempo, acelerar processos de cicatrização ou até afetar o campo eletromagnético ao seu redor. Se pequenas réplicas já causam efeitos perceptíveis, imagine o que estruturas colossais, como as pirâmides do Egito, poderiam fazer. Isso nos leva a uma hipótese ainda mais fascinante. E se as pirâmides fossem gigantescos condutores de energia, projetados não apenas para fins espirituais, mas também práticos, talvez como uma forma de centralizar e distribuir uma força invisível, que os antigos chamavam de poder divino, mas que hoje poderíamos relacionar a algum tipo de energia natural. Os textos sagrados egípcios falam constantemente sobre o Ka, a energia vital, e o Ba, o espírito que viaja após a morte. As pirâmides poderiam ter sido projetadas para auxiliar essa transição, funcionando como portais espirituais que guiavam a alma do faraó até os céus. Nesse sentido, elas seriam não apenas túmulos, mas pontes entre o mundo físico e o espiritual. A relação das pirâmides com o céu reforça essa visão. O alinhamento delas com as estrelas da constelação de Órion e com a estrela Sírius não parece ser obra do acaso. Na cosmologia egípcia, essas estrelas estavam diretamente ligadas aos deuses e à vida após a morte. Construir pirâmides, alinhadas a elas, seria uma forma de eternizar a ligação entre o faraó e o cosmos. Mas há ainda teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides poderiam ser antenas gigantescas, projetadas para captar e emitir frequências específicas, seja através do formato geométrico, do material usado ou da posição no deserto. Elas poderiam manipular forças da natureza que ainda não compreendemos. Seria esse o segredo da sua durabilidade e da sua aura de mistério? E aqui entra um ponto que intriga até os mais céticos. Mesmo após milhares de anos, as pirâmides continuam de pé, desafiando o tempo, os terremotos, as tempestades de areia e as guerras. Seria apenas resultado de uma engenharia avançada? Ou havia algo mais sustentando sua energia? Algumas tradições ocultistas afirmam que as pirâmides funcionam como selos de poder, acumulando energia e a liberando em ciclos que afetam até hoje o planeta. Outros acreditam que elas são monumentos deixados como lembrete de que os antigos dominavam um conhecimento que ainda não estamos prontos para resgatar. E você já parou para pensar no que realmente pode estar acontecendo dentro dessas câmaras, corredores e ângulos misteriosos? Será que as pirâmides ainda estão ativas, irradiando forças que não conseguimos medir? Ou seriam apenas símbolos de um tempo em que os homens acreditavam na magia e no divino? O certo é que, quanto mais se estuda o lado energético e espiritual das pirâmides, mais perguntas surgem. E talvez esse seja o verdadeiro propósito delas. Manter viva a sensação de mistério, como um chamado eterno para que a humanidade continue buscando respostas. As pirâmides do Egito não são apenas monumentos antigos erguidos em meio ao deserto. Elas são enigmas vivos, guardiãs silenciosas de segredos que resistem ao tempo, desafiando arqueólogos, cientistas e buscadores da verdade por milhares de anos. Dentro delas escondem-se câmaras ocultas, que talvez abriguem tesouros espirituais, artefatos misteriosos ou até registros de uma sabedoria perdida. Na sua construção, encontramos um enigma que desafia a lógica. Blocos gigantescos movidos com perfeição milimétrica, alinhamentos cósmicos que parecem impossíveis para a época e técnicas que até hoje permanecem um mistério. E, no seu propósito mais profundo, percebemos que as pirâmides podem ser muito mais do que simples túmulos. Talvez sejam portais, antenas ou máquinas espirituais projetadas para conectar o homem ao divino. E a grande questão que permanece é: será que estamos preparados para descobrir toda a verdade? Ou os segredos das pirâmides foram trancados intencionalmente, esperando o momento certo para serem revelados? Agora, eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que as pirâmides escondem apenas vestígios arqueológicos que ainda não encontramos? Ou acha que dentro delas existe algo muito maior, capaz de mudar completamente o rumo da história humana? Deixe seu comentário,
porque esse debate é fascinante. E se esse mergulho no oculto e no misterioso te prendeu até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios, porque ainda temos muitas histórias ocultas para desvendar juntos. E antes de sair, não esqueça, aqui na tela está aparecendo outro vídeo que vai expandir ainda mais sua mente sobre os maiores mistérios da humanidade. Clique nele, continue essa jornada e prepare-se para descobrir que o mundo é muito mais enigmático do que imaginamos. Até o próximo vídeo. E lembre-se, alguns segredos não foram feitos para serem revelados facilmente.